O duplo da solução para os seus problemas. Esclarecimento sobre os dois duplos de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hoje volto a trazer o Miguel Ângel, acho que já pela quinta ou sexta vez. Já perdi a conta das vezes, Miguel Ângel. É a quarta vez. Ele está me mostrando com os dedos. Enfim, quero te agradecer publicamente, Miguel Ângel, porque sei que você está fazendo um esforço muito grande para estar aqui hoje conosco e, sinceramente, também te agradeço pelas 4 vezes anteriores, nas quais você dedicou bastante do seu tempo, e sobretudo a este canal. Então, muito obrigado. A segunda coisa que eu gostaria de comentar é que já nos restam poucos temas para tratar sobre o desdobramento, sobre os quais Jean-Pierre tenha dito algo, porque existem questões que, evidentemente, ficam em aberto, mas talvez Jean-Pierre não tenha falado nada sobre elas. E a terceira coisa que eu gostaria de dizer na introdução é que, bem, eu esqueci completamente. Então, Miguel Ângel, tudo bem? Como você está? Estou bem, um pouco estressado por causa do trabalho no Instituto com adolescentes, onde exerço minha atividade profissional, mas, considerando a minha idade e também as circunstâncias, não me sinto mal. Levei isso com esportividade e penso, bom, esse momento de mais estresse vai passar, e depois eu vou me recuperar e ficar melhor. Ou seja, estou bem. E depois quero agradecer ao canal e a você, Nando, por me convidar pela 4ª vez, e dizer que não pense que restam tão poucas coisas para falar sobre Garnier. Eu tenho, nos PDFs das formações das quais participei, uma quantidade enorme de temas dos quais ainda nem sequer falamos. Há muitas coisas, muitas mesmo. É só você dizer, você diz e a gente fala. Não, também não dá para soltar tudo de uma vez. As coisas vão surgindo pouco a pouco, tema por tema, e depois, quando parecer que já há menos assuntos, eu digo, agora tiro esse outro tema da cartola, depois tiro mais este, e depois mais aquele. E leve em conta uma coisa, eu só participei de 9 formações, 3 iniciais, 3 SOS1 e 3 SOS2, mas quero dizer que, de toda a informação que foi dada nessas formações, eu não consegui absorver tudo. Transcrevi nos PDFs tudo o que eu ia lembrando, o que para mim era mais importante, mas, claro, muitos detalhes, muitas anedotas, muitos slides, muitas explicações não ficaram, porque não dá para reter tudo. Ainda assim, quero dizer que há muito material, há muita coisa. Talvez ele tenha falado ainda mais coisas em outras formações às quais eu não fui. Ou seja, e agora já me lembrei da terceira coisa que eu queria dizer, que é, por favor, não tomem a teoria do desdobramento do tempo como a verdade absoluta. Ou seja, que vocês se abram a outras coisas além da teoria do desdobramento, porque é uma forma de expressar a realidade que, para mim, acerta a chave de muitas coisas, mas em outras ainda faltam explicações a serem dadas. É bastante misteriosa em alguns aspectos, enfim, que vocês se abram, esse é o meu conselho, que se abram a outras interpretações da realidade e que não fiquem apenas com esta. E vamos começar, Miguel Ângel, com algo que você me comentou antes da entrevista, que é que precisamos esclarecer a questão dos dois duplos de Jesus, porque ainda gera dúvidas. Sim, gera dúvidas e é um tema que Garnier abordou na SOS, por exemplo, quando falou da dor de Jesus. Isso acho que ele já disse alguma vez, mas vou repetir. Ele disse que Jesus, em sua encarnação, não experimentava dor, e todos nós nos referimos à paixão e aos sofrimentos, porque ele disse que tinha um duplo no passado e outro duplo no futuro. E então, como tinha um equilíbrio perfeito com os dois duplos e estava nos 3 tempos, sempre tinha uma antecipação benevolente, e isso preservava de toda dor. E ele também dizia que nós também podemos chegar a esse equilíbrio se tivermos sempre contato com o nosso duplo no passado e com os amigos do duplo sempre no futuro. Claro que, para nós, isso é muito mais complicado, já que as informações que recebemos estão sempre vindos do futuro malevolente, e é preciso entrar na lei para receber as informações dos amigos do duplo. Mas, enfim, quero dizer que ele se referiu a Jesus como tendo 2 duplos, não é? Depois, neste livro que muita gente conhecerá, que é A Força do Invisível, e que antes se chamava Essas Verdades Escondidas, na página 101, eu sublinhei aqui. Vou colocar os óculos para ler melhor,
porque além disso a luz está diminuindo. Com essa história de terem atrasado 1 hora, a verdade é que temos menos luz. Diz na página 101. Naquela época, todos os doutores da lei sabiam que um enviado do passado devia se encarnar naquele momento. De fato, esse período era propício para vir com um duplo no passado e um duplo no futuro, o que levou Jesus a dizer: Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E aqui há uma nota de rodapé, a de número 8, que diz: Jesus tem um duplo no passado e outro no futuro. Este não é o nosso caso. Nosso duplo encontra-se no passado para que possamos nos encarnar na Terra durante a época. É quando ele está aqui, no tempo 10, quando ele encarna. Quando encarna com seu corpo energético numa pele de macaco, como nós, que ele traz o seu duplo para o passado, o Paráclito, e o duplo do Dídimo para o futuro, para fazer assim a antecipação e estar nos 3 tempos. Aí sim ele tem os 2 duplos, mas é no espaço das trevas, na sua encarnação, não no espaço inicial, quando é criatura imortal completa. Certo? Claro. E além disso, o duplo do futuro não é o duplo dele, é o duplo do Dídimo. Aí está. Ele vem com 2 duplos, mas nem os 2 duplos são dele. Mas, por exemplo, no Evangelho, Jesus não sentiu dor, não lembro de qual, mas acho que era o de João, dizia que Jesus suava sangue quando estava orando no Getsêmani, por todo o estresse e tal. Ou seja, claro, me parece estranho que ele não sentisse dor física quando isso está relatado, certo? Claro, isso é o que todos nós pensamos. Quando te pregam na cruz com pregos, ou te batem com um chicote de aço, arrancando a carne, e te torturam. Mas eu estou dizendo que Garnier diz, certo? Então quem teria que explicar isso é Garnier, quando ele diz que Jesus não sentiu dor porque tinha um duplo no passado, um duplo no futuro, e estava em um perfeito equilíbrio de antecipação benevolente. Imagino que ele se refira mais a uma dor talvez ligada à falta de paz interior, como se durante esse período ele percebesse aquilo como algo que estava fazendo por um motivo com sentido, certo? Mas não, ele não se referia à dor física. Que ele não tinha dor, não tinha doenças, não tinha dores, não tinha mal-estares como nós temos. Você entende o que quero dizer? Eu tenho que ser fiel ao que ele disse agora. Ele também não explicou como isso funcionava, mas eu estou dizendo o que ele disse. Me vem à mente a imagem dos, não sei se são faquires ou faquires. Faquires, aqueles que andam sobre pregos, que dormem em camas de pregos e tudo isso. Penso que talvez Jesus tenha feito algo assim, sabe? Porque esses faquires realmente se deitam em camas de pregos e não sentem dor. Pelo menos aparentemente. E colocam lâminas na boca, atravessam o corpo com uma espécie de bisturi ou adaga, e aparentemente também não dói. Bloqueiam os nervos de alguma forma. Não sei como fazem isso. Não sei, não sei. Aqui, Garnier foi breve. Ele disse o que eu te expliquei, sabe? A respeito da dor de Jesus. Eu tenho isso no PDF e posso buscar e saber que formação é, em que ano e onde, mas isso me veio agora à mente para dizer que a questão dos 2 duplos já havia sido dita por Garnier em alguma formação, que Jesus veio com 2 duplos na sua encarnação, um o seu próprio e outro de seu dídimo no futuro. Também no livro, como lemos no livro, aqui também isso é dito, mas é preciso explicá-lo bem, porque originalmente ele só tem um duplo. Todas as criaturas imortais só temos um duplo, ok? Um só. Certo. Essa é a explicação que eu queria fazer para que as pessoas se situem um pouco. Energia ultravioleta e infravermelha. Certo, claro. Sim, muito obrigado. E agora quero passar para um tema que nunca tocamos neste canal, que é a energia ultravioleta e a energia infravermelha. Qual é a diferença? Para que servem essas energias? Bom, é um tema muito interessante, porque ele trata disso em relação às células do corpo. Nós sabemos que a energia ultravioleta e a infravermelha são formas de radiação eletromagnética provenientes do Sol, com comprimentos de onda muito diferentes, não é? Ou seja, são energias diferentes. A energia ultravioleta tem um comprimento de onda mais curto e a energia infravermelha tem um comprimento de onda mais longo. Então, é preciso dizer várias coisas sobre isso, porque, sobre essas energias,
o que ele faz é aplicá-las às células do nosso corpo, à nossa realidade. Vou recorrer ao que tenho anotado no PDF, porque é muito mais esclarecedor e assim os ouvintes vão perceber melhor o que se quer dizer. Ele diz que o futuro está continuamente nos parasitando e nos envia informações que não foram feitas para as células do nosso corpo. E que, se aceitarmos e atualizarmos essas informações do futuro, as células do nosso corpo, seja qual for o órgão, pode ser o coração, pode ser o estômago, o que for, entram em sintonia de frequência de onda com a frequência das informações que nos chegam do futuro, que são sempre ultravioletas. Dessa forma, nossas células já estão em sintonia com as ondas que chegam do futuro, ou seja, seria ultravioleta vinda do futuro, e as células também emitem radiação ultravioleta. Então, as células do nosso corpo emitem ondas ultravioleta e, por sua vez, recebem ondas ultravioleta. Isso faz com que se produza como uma transferência contínua de informação entre o futuro e as células do nosso corpo e, inversamente, entre as células do nosso corpo e o futuro. Dessa maneira, nossas células recebem informações que não foram feitas para elas e se tornam precancerígenas. E Garnier diz, essas células inúteis, em vez de se suicidarem, o que se chama apoptose, recebem uma informação contraditória que as impede de se suicidar. Por isso, elas continuam emitindo uma frequência de onda ultravioleta, buscando essas informações do futuro, também de frequência de onda ultravioleta do futuro, que lhes permitem continuar vivendo, porque as células querem viver e sobreviver e, para isso, precisam da onda ultravioleta do futuro, pois passaram para a zona ultravioleta. Isso lhes permite continuar vivendo, mas de uma maneira mórbida, doentia e perigosa para a saúde do órgão ao qual pertencem e do corpo em geral. Tudo isso foi comprovado cientificamente, diz Garnier, mas ele não explicou como. Ele diz, agora muda de plano e diz que, no entanto, quando temos um pensamento, e ele conclui dizendo, dessa forma, não atualizamos as informações que nos chegam do futuro malévolo que quer nos parasitar e que se encontram em uma frequência de onda no espectro ultravioleta. Então já não pode ocorrer essa sintonia e transferência da mesma frequência de onda, razão pela qual as células que já não têm nenhuma função a cumprir no corpo se suicidam por apoptose, porque sabem que devem fazê-lo ao receber as informações corretas para isso. Assim, deixam de receber informações contraditórias. E Garnier conclui dizendo que, assim, evita-se o câncer, que para ele não é uma doença, como afirma a ciência atualmente, mas sim uma recepção e atualização de uma informação que não foi feita para as células do corpo, as quais se transformam em células precancerígenas, podendo, se essa transferência de informação se prolongar no tempo, converter-se em células cancerígenas, com as consequências nefastas que isso traz para a saúde das pessoas. Isso é o que ele diz sobre essas energias ultravioletas e infravermelhas e por que as doenças se produzem, como as células, ao receberem informação do futuro malevolentes, recebem ondas ultravioletas e, por sua vez, elas fazem emitir uma frequência de onda ultravioleta e então estão emparelhadas, o futuro malevolente emparelhado com as células. Então, como saímos desse círculo? Com pensamentos benevolentes. Se nós temos um pensamento benevolente, então o que vamos receber são ondas infravermelhas que vão contrabalançar as ondas ultravioleta. Então, haverá uma sintonia, ondas infravermelhas com ondas infravermelhas, e assim já escapamos do círculo das células precancerígenas, porque se o futuro continuar muito tempo nos dando essa informação ultravioleta e as células acolhendo e emitindo, também pode chegar a se tornar câncer. Isso é o que o doutor diz, é isso que ele explicava e já disse várias vezes em várias ocasiões. Ou seja, preste atenção, tem que ser importante, é importante, porque explica por que a doença se produz. Claro. E que não existem doenças, mas sim pessoas doentes de pensamento, como já falamos muitas vezes, a doença em si não é tanto uma doença, mas sim que somos nós que estamos doentes de pensamento ao aceitar pensamentos que não são feitos para nossas células. E agora, ao explicar sobre a energia ultravioleta, entende-se que essa energia ultravioleta muda as células e as transforma em precancerígenas, sabe? Claro. O difícil é diferenciar os pensamentos que são para você e os que não são. Exatamente. Então, a única possibilidade que temos de saber se os pensamentos são sempre para nós é, primeiro, fazer bem o adormecimento e, segundo, durante o dia, quando você entra na lei,
sabe que, no instante seguinte, se você fez bem o adormecimento, vai receber uma informação dos amigos do duplo, certo? Então, essa será boa, será infravermelha, será uma informação que é feita para as células do corpo. E sobre as constelações familiares? Constelações familiares, ele disse algo? Que eu saiba, nunca ouvi falar sobre constelações familiares, então não me atrevo a dizer nada, mas suponho que ele tem a sua opinião. Eu acho que Garnier tem sua opinião, sobretudo, mas que é preciso perguntar. Se não se pergunta, ele não responde. Além disso, outra coisa, às vezes, quando se perguntava a ele sobre constelações familiares e coisas assim que podem nos parecer mais esotéricos, no início ele ficava bravo e não queria responder. Por que você faz essas perguntas? E tal. Lembro da primeira formação que tive, em que ele realmente não respondia as perguntas, e eu pensava, nossa, essa é a primeira reunião que participo na pandemia, em 2020, e se for assim, ele não vai responder nada do que perguntarmos. E, além disso, naquela reunião, depois, em outras formações, certo? Aqui reunião, além disso. Ele fazia isso com certo tom de seriedade e de irritação, não pense que ele respondia assim sempre, hein? Depois não, agora ele é visto muito mais tranquilo, responde a tudo que lhe dizem e tal, mas naquela época, há cerca de 5 anos, cuidado, hein? Agora que falaram isso, ele também não gosta de ser questionado sobre a consciência, ficou claro na minha entrevista. A consciência e EQMS. Estive pensando em relacionar esse tema com a seguinte pergunta que todas as pessoas que dizem ter uma experiência de quase morte, EQM, relatam, uma experiência em que se desdobram ou se veem de cima do corpo. Se isso é o corpo energético, isso significa que a consciência teria que estar no corpo energético. Porque se você tem consciência de que está se vendo de cima e seu corpo físico está lá embaixo, então sua mente tem que estar ou no corpo energético ou no corpo físico, o que quer dizer que a consciência está praticamente no corpo energético, certo? Ou seja, mais claro, eu sei que Jean-Pierre não disse nada disso, mas eu queria te perguntar sobre experiências de quase morte. E sobre experiências místicas? Se Jean-Pierre explicou isso, o que seria? Sim. Bem, aqui é preciso ser muito preciso, porque o tema das experiências de quase morte pode ser abordado de muitas formas, de muitos ângulos, de muitos planos, certo? Claro, nós vamos abordá-lo do ponto de vista da teoria do desdobramento do tempo e do espaço, mas é preciso lembrar que a ciência vem estudando há muitos anos esses temas das experiências de quase morte, e há grandes cientistas estudando isso, como o americano, continuam fazendo experiências. Aqui na Espanha temos a doutora Lujan Comas, o doutor Sanegarra, o doutor Gaona. Bom, todos abordam de uma forma muito científica, mas não levam em conta a teoria do desdobramento do tempo e do espaço. Então, eu fui convidado para falar sobre o tema do ponto de vista da teoria do desdobramento do tempo e do espaço e como se podem entender as experiências próximas da morte. Certo? Então, o doutor aborda isso de forma resumida no livro Mude o Seu Futuro pelas Aberturas Temporais. Ele não diz muito, mas diz algo. E depois, nas formações, também fala algo, mas também não se aprofundou muito sobre isso porque é um tema que suscita muitos vieses, entende? E tenha em mente que, se eu dou uma informação agora sobre experiências quase morte, e como este é um canal aberto que pode ser acessado por qualquer tipo de pessoa, não apenas por aquelas que estão convencidas ou acreditam na teoria do desdobramento do tempo e do espaço, mas por qualquer tipo de pessoa com qualquer crença, a informação que elas vão receber vai suscitar nelas um pensamento, certo? E eu sou responsável por esse pensamento, porque a pessoa pode pensar mal, pode fazer uma crítica, pode fazer o que quiser. Claro, mas você não sabe a informação prévia que essa pessoa tem, você não é tão responsável. Sim, eu sou, sim, eu sou. Porque quando você transmite uma informação e outra pessoa a recebe e gera um pensamento crítico, quem é responsável é quem gerou essa informação. Por isso Garnier sempre nos diz para termos cuidado ao transmitir informações, porque sempre que você transmite algo, depois você é responsável pelo que os outros pensam. Compreende? Isso é muito importante entender. Isso é muito importante. Por exemplo,
Se eu digo algo e isso suscita ódio em uma pessoa, seja o que for, eu sou responsável. Um potencial é criado no futuro. Um potencial é criado no futuro do qual eu sou responsável, e meu duplo vai ter que, depois, trabalhar mais para, de alguma forma, consertar ou corrigir isso. Não é como alguém que tem um pensamento de morte, e Garnier já disse isso muitas vezes, certo? Evidentemente, ele não vai matar a sogra dele ou algo assim, mas gerou, no futuro, um pensamento de morte. Ele é responsável, e se alguém depois toma esse pensamento, o responsável por matar alguém, evidentemente, é quem o mata, mas também quem gerou esse pensamento. Porque, se esse pensamento não existisse, o outro não o teria assumido. Você compreende? Não, mas o duplo apaga a noite se fizermos bem o adormecimento? Se fizermos bem. Mas e se não fizermos bem? Aos 40 dias ele se atualiza e qualquer pessoa pode atualizá-lo. Você compreende? E aquele que não conhece a lei e gera pensamentos, esses nunca são apagados. Você compreende? Bom, feito esse tipo de parêntese, vou dizer a mesma coisa que ia dizer. As experiências de quase morte são um tema que me apaixona, e eu já te disse que estudei muito isso. Mas do ponto de vista da teoria do desdobramento do tempo e do espaço é preciso fazer uma série de pontuações. 90% das experiências de quase morte não vão ao passado, mas sim ao futuro. E isso é importante dizer. Por quê? Porque todas as experiências de quase morte que dizem que veem familiares falecidos, que falam com eles, que comentam coisas, que dizem isto ou aquilo, devemos levar em conta que, no espaço inicial, não há familiares, não há filiação, não há pais, nem mães, nem filhos, nem sobrinhos, nem tios, todos somos iguais. Somos seres sem sexo, andrógenos, e não temos filiação. Ou seja, para começar, só por aí já não é passado, certo? Não vamos em direção ao espaço inicial. E, por outro lado, devemos levar em conta que uma abertura temporal no passado corresponde a 3 dias no nosso presente, certo? Ou seja, se, por exemplo, eu morro, imagina que eu não morro esta noite, eu vou ao duplo, e o duplo diz, Miguel Ângel, ainda precisa terminar o trabalho porque ainda não apagamos todos os potenciais. E me manda de volta novamente, mas me manda de volta após 3 dias, porque uma abertura temporal são 3 dias. Tudo o que acontece antes das ressuscitações, antes de 3 dias, não é do passado. 8 minutos, 7 minutos, reanimações após 1 hora ou até mesmo um dia não vem do passado. Do passado é aos 3 dias, certo? Aos 3 dias. Depois há 2 obstáculos para selecionar quais experiências de quase morte são do passado e quais são do futuro. A maioria é do futuro. E por que são do futuro? Porque o futuro adora complicar as coisas, adora introduzir complexidade e erros para que depois as pessoas falem, olha, minha irmã falou comigo, falou isso, me disse aquilo, havia uma grande paz, havia isso. O futuro pode criar tudo o que quiser criar e nos enganar. E a isso talvez também devêssemos acrescentar as viagens astrais e as descorporações astrais, tudo isso, ou seja, essas pessoas que dizem também que têm consciência durante o sono, que podem controlar o que faz durante o sono e tal, isso também é algo do futuro, não? Sim, isso inclusive o Garnier já disse nas formações, que não tentemos fazer descorporações conscientes, porque tudo que é consciente onde o futuro domina, está nos enviando pensamento. Quando estamos conscientes, o pensamento entra, certo? Entra o pensamento. Então, qualquer descorporação consciente é dirigida pelo futuro, que te dá essa ideia de fazer uma descorporação consciente vai te colocar ali uma quantidade de erros e de coisas. Além disso, ele disse que são muito perigosas, porque também podem produzir possessões de corpos energéticos do futuro que podem entrar no teu corpo físico e que um túnel por onde você passa, não sei aonde, e que aparecem anjos, tudo isso é do futuro. Tudo isso é do futuro. Claro, mas é curioso, porque há pessoas que têm essa experiência e o que acontece com elas é que se tornam mais amorosas, se abrem mais aos outros, mudam sua perspectiva da realidade, seu paradigma mental muda. Sim, ocorre essa metanoia de que tanto fala Carlos Molano, não? Essa mudança de mente.
E me parece curioso que o futuro te entregue algo que depois resulta positivo para você na sua vida. Aqui sim, mas não importa para ele, não importa, porque ele tira mais ganho enganando o coletivo do que não enganando. Então, ele te engana por meio dessas mudanças de existência, dessas mudanças de atitude, dessas mudanças disso. Não está dando a verdade, está puxando a sardinha para o seu lado para que, dessa forma, o pensamento vá para a realidade que eles querem, em benefício próprio. Você sabe o que eu quero dizer? Claro. Não tinha pensado nisso. É verdade. Pode ser. Pode ser. E, sobretudo, é importante o tema das descorporações voluntárias conscientes. Sempre que há consciência, há perigo, porque o futuro pode entrar. No entanto, as descorporações que são inconscientes durante o sono paradoxal são inconscientes e aí não há pensamentos. Durante o sono não há pensamentos. O futuro não entra se fizermos bem o adormecimento, certo? Há intercâmbio de corpos energéticos, mas os pensamentos não entram, certo? Não entra o futuro. Se fizermos bem o adormecimento, entram os amigos do duplo com seu corpo energético e não fornecem informações corretas, sempre que fizermos corretamente, mas não estamos conscientes. Ou seja, o futuro não pode atuar, não pode entrar ali se fizermos bem, certo? Isso é importante. E depois, sobre a hipnose, como coletiva não explicou, mas disse, cuidado com a hipnose, que também pode produzir posses de corpos energéticos. Isso ele também mencionou. Quanto às meditações de que você fala, ele disse também que as meditações em grupo tinham sentido até a quarta explosão solar, até 13 de março de 1989, porque até então as informações eram recebidas por pouquíssimas pessoas, sabe? Muitas poucas pessoas. Era preciso se reunir em grupos para meditar juntos e receber as informações. Então, alguns poucos, ou mesmo apenas uma pessoa no grupo, recebia a informação e depois transmitia para todos. Mas ele diz, a partir de 13 de março de 1989, o futuro fornece informações a todo mundo, está aberto de par em par. Então, agora se trata de receber individualmente cada um as informações, e meditar em grupo é perigoso, porque basta que alguém não esteja com seu duplo para que o futuro perturbe essa meditação, podendo haver perturbações, erros, etc. Melhor que cada um faça bem seu adormecimento ou medite internamente em seu adormecimento, mas não em grupo. Quanto às meditações pessoais, ele não as desaconselhou, mas também não vê utilidade. Sabe? Ele também não vê utilidade em fazer meditações pessoais, porque diz, a autêntica meditação, a melhor meditação, é fazer bem o adormecimento. Essa é a verdadeira meditação, certo? Ah, e algo que eu tinha esquecido sobre meditação, algumas pessoas dizem, é que meditar me faz bem porque respiro, faço respirações lentas, meu corpo relaxa, me tira o estresse. Isso é bom, não há contraindicação, mas sabendo que o objetivo não vem do ato de meditar. Você não cumpre o objetivo de apagar os potenciais apenas porque medita e se sente melhor. Para o corpo, está bem. Você pode fazer uma série de respirações profundas, se sentir bem, mas o objetivo é outro. Ele está em fazer bem o conhecimento para que o duplo vá ao futuro, apague os potenciais e te envie as boas informações, certo? E depois, sobre as experiências, um pouco disso, porque vou passar também para as experiências místicas de que você me falou antes. Também. Sim, eu queria comentar com você, Miguel Ângel, algo que também está relacionado com esse tema que estávamos falando, o tema das vidas passadas e da reencarnação. A questão das vidas passadas, porque isso também é algo que as pessoas acabam obtendo como informação do inconsciente por meio de uma hipnose. No final, o tema das vidas passadas, ou de uma meditação muito profunda, ou seja, no fim das contas, é esse o perigo do qual você fala, não é? De fato, claro, ao introduzir também o tema da reencarnação, segundo Jean-Pierre, ela não existe, então essas vidas passadas são impossíveis. Tem que ser informação do futuro, quase com certeza? Bom, o tema da reencarnação também precisa ser abordado a partir de diferentes perspectivas. Claro, eu estou abordando esse tema a partir da teoria do desdobramento do tempo e do espaço, certo?
Porque existem outros autores e outros pesquisadores que abordam isso a partir de outro ponto de vista, não? E eles acreditam, sim, na reencarnação. O budismo acredita na reencarnação, o hinduísmo acredita na reencarnação, muitas pessoas acreditam na reencarnação. Mas, do ponto de vista da teoria do desdobramento do tempo e do espaço, existe apenas uma encarnação, que é a que temos agora, certo? A nossa encarnação do nosso corpo energético no nosso corpo físico. E, uma vez que tenhamos terminado a nossa tarefa, para o bem ou para o mal, não encarnamos mais. Não encarnamos mais. Não há uma reencarnação novamente neste planeta Terra do meu corpo energético em um corpo diferente ou algo assim. Essa é a teoria do desdobramento. Então, o que diz Garnier? Garnier diz que a reencarnação não existe, por isso que eu te comentei, e que o que as pessoas lembram como vidas passadas é como uma armadilha do futuro para nos fazer acreditar que a reencarnação existe, que se fale do tema e que se acredite que se pode voltar muitas vezes, etc., etc. E ele também menciona um dado que acho que já comentei alguma vez aqui. Ele diz: que curioso que quase todos os que têm lembranças de vidas passadas acreditam que foram personagens importantes, não é? Ou seja, faraós, reis, princesas, pessoas com poder. Mas a maioria das pessoas da Idade Média e de épocas passadas eram coletores de fezes. 90% trabalhavam nisso, não é? E ninguém nunca disse que foi coletor de fezes quando se lembra de suas vidas passadas, mas sim pessoas bastante importantes. Bom, isso é do ponto de vista da teoria do desdobramento do tempo e do espaço. Aqui eu não entro a discutir com outras pessoas que acreditam na reencarnação e que estão em pleno direito de acreditar, a partir do budismo, do hinduísmo, de outras religiões, de outras crenças. Eu apenas digo o que Garnier diz e o que eu acredito por experiência própria dessa teoria, a partir da sua lógica, certo? Por que para que encarnamos? Encarnamos com um único propósito: tentar consertar algo que estragamos, certo? E temos esta encarnação para consertar isso. Se consertarmos bem, voltamos ao duplo e depois ao espaço em que o ciclo está terminando e retornamos ao espaço inicial. E se não consertarmos, não voltamos a encarnar mais. Não voltamos a encarnar mais. A única coisa que poderia acontecer, mas isso não é reencarnação, é que você morra, volte ao duplo porque teve um bom pensamento antes de morrer, mas o duplo veja que o trabalho não foi realizado e te mande de novo, te mande novamente à Terra, sabe? Ao seu corpo. Mas isso não é reencarnar, isso é voltar outra vez, é ressuscitar, certo? E outra coisa que pode acontecer é que ele te mande à Terra e o seu corpo já não exista, porque temos o costume aqui no Ocidente, sobretudo, de cremar e enterrar imediatamente. Então, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, Garnier também conta isso. Cerca de 30% das fossas dos soldados, quando foram exumadas, estavam todas remexidas, todos os cadáveres. Isso quer dizer que o corpo energético entrou no corpo físico, que estava dentro de um caixão, e ali morreu. Morreu e voltou a sair, porque, claro, não pôde voltar à vida, sabe? Então, a reencarnação não existe segundo a teoria do desdobramento do tempo e do espaço. Inclusive aqueles que fizeram tudo errado, os que fizeram tudo errado, o ciclo se encerra e eles são lançados para o futuro, já não encarnam no tempo 10, encarnarão no tempo 16. Já não é uma reencarnação aqui, seria uma encarnação no futuro do futuro. E seus duplos vão para o tempo 13. Seus duplos estão no tempo 13. Claro. Então, eu tenho que dizer como a reencarnação é entendida a partir da teoria do desdobramento. Vão me dizer, é que há outras provas. E eu digo, eu não entro nisso, eu só venho dizer o que a teoria do desdobramento diz, nada mais. Haverá outros fóruns em que se digam outras coisas. E sobre as experiências, os fenômenos paranormais, porque eu tenho uma amiga que teve muitas experiências paranormais, mas coisas absurdas, do tipo, estar dormindo na cama e de repente sentir que uma mão segura o pé dela. Ou começarem a soar sons estranhos na casa quando todas as janelas estão fechadas, e soavam como o barulho de janelas batendo ou de ver uma mulher em um espelho no banheiro tomando banho.
Ou seja, são experiências como a televisão ligar de repente em tela cinza quando ela passa pela sala, abrir uma porta ou ver uns pés por baixo da porta do banheiro, ver uns pés e depois sair correndo. E depois, algo muito curioso é que estou contando todas porque me pareceram impressionantes. Houve também uma em que, pelo visto, um ex-namorado dela que estava dormindo com ela na cama dizia que não conseguiu dormir a noite inteira porque ouvia o tempo todo como se fossem passos de uma criança correndo para frente e para trás no quarto ao lado, e que não conseguiu dormir a noite toda. Ou seja, não foi só ela que viveu isso, mas o parceiro também. Ou seja, não é algo que ela esteja inventando. Então, eu quero te perguntar se Garnier já disse algo sobre todas essas experiências paranormais que acontecem. Eu já ouvi muita gente falar disso, não só minha amiga, que teve essas experiências. Sobre experiências paranormais, praticamente não se falou, pelo menos nas formações das quais eu participei, mas dá para tirar algumas conclusões. Há pessoas, não exatamente nesses casos que você contou, que têm paralisia do sono e vivem muitas experiências desse tipo. Alguém segura o pé, aperta o pescoço ou senta em cima da pessoa. A gente já falou outro dia um pouco sobre a paralisia do sono e sobre o que Garnier disse a respeito disso, e tudo mais, certo? Tenho isso anotado por aqui, preciso reler. Isso poderia ser uma explicação. Mas a outra coisa que Garnier também disse, que existem corpos energéticos deslocalizados. E eu explico melhor o que se chama de fantasmas. Quando, por exemplo, uma pessoa falece, morre, e vai para o duplo porque teve um bom pensamento no momento da morte, mas o duplo vê, que ainda não terminou o trabalho, por assim dizer, a manda de volta à Terra após 3 dias. Mas, como comentamos antes, como muitos corpos estão enterrados ou foram cremados, o corpo energético não pode se unir ao corpo físico porque ele já não existe ou está enterrado. Então, o Dr. Garnier fala de corpos energéticos deslocalizados, o que aqui se chama de fantasmas. Porém, ele não explicou muito bem como esses corpos energéticos se comportam nessa realidade, porque seria essa mesma realidade, mas eles estão deslocalizados, não têm um corpo físico. Daí poderiam ocorrer fenômenos poltergeist, fenômenos paranormais, passos, aparições e tudo isso. Isso Garnier não disse, mas, seguindo a lógica dele, um corpo energético deslocalizados que já não tem um corpo físico para onde entrar e está nessa situação, não sei o que acontece com ele no final do ciclo. Isso Garnier também nunca explicou, não? Mas que isso possa produzir toda essa série de fenômenos estranhos e paranormais, isso não me surpreenderia nem um pouco, sabe? É isso que eu quero dizer. Eu não afirmaria nada, mas veja bem que isso não são palavras do Garnier, são o que eu acredito que poderia acontecer com um corpo energético deslocado, como ele chama. Certo? Porque ele comentou que havia corpos deslocados por não conseguirem voltar novamente à realidade, mas não explicou o que acontece com esses corpos deslocados, nem o que esses corpos deslocados fazem, nem como esses corpos deslocados vivem. Ou seja, cuidado na hora de entender o que eu digo para não gerar pensamentos estranhos que depois eu tenha que mandar o duplo apagar, porque fui eu que o gerei. Sabe? Eu até tinha pensado que poderiam ser, duplos do futuro. Que bom, agora os duplos do futuro estão unidos com os do tempo 16, certo? Mas que poderia haver alguns deles aqui, algum corpo energético deles inclusive que tenha vindo aqui ou alguma informação. Ou seja, sim, eu entendo o que você diz, que podem ser aqueles que não voltaram com o seu duplo, mas não sei, eu também tinha pensado que poderiam ser os do futuro, mas enfim, como dizemos, são suposições, certo? Não me atrevo a dizer nada porque não ouvi o Garnier falar disso. Ele sim falou das crianças índigo, mas isso já falamos outra vez, sim, isso não precisa ser dito. Vamos tentar não repetir temas, porque senão se estende muito. Já falamos que dá para rever o vídeo. Também falamos que o futuro do futuro já fez a união com seus duplos do tempo 16 e do tempo 13, e que, à medida que o tempo está desacelerando, eles estão cada vez mais próximos de fazer a união com o nosso presente, cada vez mais próximos de ter essa presença na nossa realidade. Então, que possam interagir. Sim, existem abduções, sim, existem desaparecidos, falamos outro dia sobre as abduções. Olha,
agora que introduzi esse tema, eu queria dizer uma coisa que pensei depois da entrevista. O que poderiam ser os crop circles, círculos nas plantações? Pensei nisso depois, sobre os círculos no trigo, não? Ah, sim, isso, claro. Não sabíamos o significado dessas mensagens, e conversando com a minha mãe chegamos à conclusão de que poderia ser até uma mensagem que eles estejam trocando entre si. Ou seja, não é tanto uma mensagem para nós ou para outros, mas pode ser que eles estejam se comunicando entre si através desses círculos no trigo. O que o Garnier geralmente disse, vou retomar um pouco por alto, sem entrar muito nos círculos das plantações ou do trigo ou seja lá o que for, é que neles está refletido o mecanismo do desdobramento da teoria, certo? Ou seja, os que são autênticos, não os que os militares fazem para tentar dizer que são falsos, mas os que realmente são feitos pelos extratemporais, estão desenhados de tal maneira que refletem um pouco como é a teoria do desdobramento, seus esquemas, o desdobramento em si, etc. E em algum outro, como eu já te comentei também, eu acho, em outra sala, mandam informação para os militares. Você se lembra daquela informação que os ingleses e os americanos mandaram para o espaço e que, 21 anos depois, receberam a resposta daquele ser extratemporal, extraterrestre, que mide a 120 e poucos e onde estava localizado? Pois então, no Círculo da Colheita, perto do leste como é que se chama? Onde estavam os militares? No quartel-general deles. Pois houve um desses crop circles com todos os dados que eles tinham recebido, mas também feitos dentro do próprio crop circles. Sabe o que eu quero dizer? Ou seja, havia informação desse tipo ali, talvez para que, se não tivessem recebido por onda de rádio, recebessem fisicamente também. E isso foi dito pelo Garnier quando ele mostrou o slide. Eu não sei de onde ele tira toda essa informação militar, tão secreta, e ainda por cima com esquemas, fotos e tudo, e o crop circles e tudo mais. Pois era isso, que no crop circles, também no quartel-general dos ingleses e americanos, toda essa informação estava impressa ali também, no crop circles. Ou seja, toma aí. Sim, olha, uma coisa impressionante. Bom, não sei se vocês chegaram a falar sobre os centros energéticos, porque eu ouvia pessoas dizendo que existem centros energéticos na Terra. Em determinados pontos do planeta, haveria como centros energéticos, não, onde se concentra uma grande quantidade de energia, ou outros chamam isso de éter. E não sei se esses pontos, e de fato a gente que teve a experiência, sei lá, de literalmente ir para outro espaço e outro tempo. Tipo, você está caminhando numa floresta, ou por exemplo no Triângulo das Bermudas, onde dizem que as coisas desaparecem. Claro, no Triângulo das Bermudas é verdade que desaparecem e depois não voltam a aparecer. Mas o que eu estou dizendo é diferente, é quando de repente muda como o tempo e o espaço e tudo isso, e depois as pessoas voltam. Ou seja, não sei se o Jean-Pierre falou algo sobre isso? Ele não falou nada sobre centros energéticos. Nunca falou do Triângulo das Bermudas nem de centros especiais. A única coisa que ele falou foi de um triângulo de energia por onde os OVNIs entram e saem. Já comentei que isso fica num vilarejo dos Pirineus franceses chamado Bugarach, onde existe uma base de OVNIs e onde os militares sabem que OVNIs entram e saem continuamente, e que proíbem jornalistas civis de informar sobre isso sob ameaça e tal. Já comentamos isso também. E que existe um centro, uma base, e assim como essa, deve haver muitas no planeta. O que acontece é que o Garnier não disse quais são, mas com certeza ele sabe que existem bases de OVNIs, que existem centros de energia, que o Triângulo das Bermudas é conhecido há muito tempo, sabe o que eu quero dizer? Então acontece que não perguntaram a ele e ele também não falou. Então, se alguém tivesse perguntado, o que o senhor acha do Triângulo das Bermudas e dos centros de energia onde ocorrem essas mudanças de tempo, essas abduções, esses missing teams, ou onde aviões e barcos aparecem e desaparecem, mas ninguém disse nada a ele. Então eu não tenho uma resposta com as palavras dele e não vou me arriscar a dizer nada, sabe? Eu agradeceria também aos que estão nos ouvindo, se alguém tiver o e-mail do Jean-Pierre e escrever para ele perguntando essas coisas, ou alguma outra que tenhamos mencionado em outra entrevista e para a qual não temos resposta, pode colocar nos comentários e a gente comenta na próxima entrevista. Isso seria ótimo, eu agradeceria muito.
Déjà vu. Miguel Ângelo de Déjà vu, já disse algo a respeito disso? Aliás, eu queria esclarecer que procurei o significado de déjà vu e, claro, é ter a sensação de já ter vivido aquela coisa antes, ou seja, ter vivido aquilo antes, não é? Sim. Não, a mim dá a sensação, não é porque ele disse uma vez meio por alto, mas também não explicou muito bem, que simplesmente disse que era algo do futuro. Sabe o que eu quero dizer? Que se quer enganar as pessoas, fazendo parecer que viu coisas ou que viveu coisas, mas que na realidade são informações parasitárias do futuro para confundir, para alterar de alguma forma, para criar curiosidade, para, de alguma maneira, te tirar do centro, do que é importante, e fazer você perder tempo com essas coisas. Ou seja, segundo o Dr. Garnier, o déjà vu, ou seja, já visto e já vivido, ele diz que tudo o que acontece na consciência, quero dizer, quando você está consciente, há muitas possibilidades de que, se você não está dentro da lei, sejam informações do futuro alheio. Sabe o que eu quero dizer? Tudo o que você recebe, não é? Porque leve em conta que agora mesmo, neste momento, estamos em consciência, certo? Estamos recebendo informações. Eu estou recebendo informações, você está recebendo informações, e se não estamos dentro da lei, pode ser que exista a possibilidade de transmitirmos informações parasitárias, sabe? Por isso é preciso tentar ter pensamentos benevolentes, para que cheguem até nós boas informações. Ou seja, essa questão do déjà vu, segundo a minha opinião e segundo acredito que também a opinião do doutor, pode ser erros que o futuro quer nos inserir para nos confundir. Mas claro, isso sempre, volto a dizer, a partir da teoria do desdobramento do tempo e do espaço, da perspectiva de que os seres do futuro estão nos transmitindo informações, de que nosso cérebro não cria nenhum pensamento, que estamos sempre recebendo informações de outros seres. Claro, isso não é algo que todo mundo pode aceitar, você entende? Porque vão dizer, não, não, eu não recebo nada. Eu crio tudo aqui no meu cérebro. Sou eu que crio os pensamentos. Então, claro, ao ouvir tudo isso, vão dizer, esse cara não está muito bem da cabeça e que ele está gerando potenciais no futuro nos quais alguém está vivendo isso, entende? Não, se por exemplo eu digo de você, o Fernando parece que está meio maluco, então no futuro esse potencial foi criado e você está como um maluco lá no futuro. Sabe o que eu quero dizer? Isso está sendo gerado. Eu acho que todos nós que falamos desses temas, as pessoas nos veem como se fossemos meio malucos. De fato, em todos os ambientes em que eu circule, grupos de amigos, grupos de fé e tudo isso, você comenta essas coisas e dizem que você pirou, sabe? Por isso eu já não falo mais desses temas por aí, pelo menos não com gente com quem não tenho muita confiança, porque, senão, te rotulam completamente de louco. Por isso Jean-Pierre diz que não se deve fazer proselitismo, no sentido de não falar dessas coisas para pessoas que não te perguntam. Que sejam elas que venham te perguntar, porque estão interessadas. Então, claro, você já não é corresponsável, já não é totalmente responsável pelo que está lançando como informação, porque o outro veio te perguntar, logo, ele está interessado de alguma forma em conhecer algo disso. Então, cuidado, aí a responsabilidade é compartilhada. Mas claro, por que o Garnier faz formações e diz o que diz nessas formações? Porque nessas formações vai gente que está interessada nisso. Então, a responsabilidade é compartilhada. Mas claro, isso não é dito abertamente para todo mundo, porque, se fosse dito de forma aberta, iria gerar uma série de potenciais no futuro, dos quais eles teriam que ser responsáveis, e não haveria 5 duplos para pagá-los durante toda a vida, tudo o que se gera ali. Sabe o que eu quero dizer? A questão é essa. Então, ou seja, fazer uma bola de neve, sim, como ele diz, é preciso fazer uma bola de neve tentando viver a benevolência e permitindo que as pessoas se questionem. Por que ele vive dessa maneira? Então venham e te perguntem, e aí você responde. Mas ir até as pessoas por iniciativa própria para enfiar esse discurso nelas, não. Por isso ele diz que não se deve fazer proselitismo, mas sim esperar que venham te perguntar. E aí sim. E a quem te pede ajuda, ajudar. Você também é obrigado a ajudar. Certo?
Fazemos esse parêntese porque muita gente também me escreveu comentando que, claro, esses temas não podem ser falados nem com o parceiro, nem com os filhos, nem com a família. E eu digo, bem-vindo ao mundo real, porque aqui ninguém, ou pelo menos muito poucos dos que escutamos sobre o tema do desdobramento do tempo, podemos falar sobre isso. Esses temas acabam sendo conversados com alguém que a gente conheça pessoalmente, além de talvez um pai, um irmão, um filho ou um amigo. Ou seja, isso não é algo que seja mestre, não? Que seja amplamente conhecido. Bom, fechando parênteses, me diga. Enquanto isso, sim, não, só um comentário final antes de passar para outra coisa. Enquanto a ciência oficial não aceitar a teoria do desdobramento do tempo e do espaço de forma oficial também, e as suas consequências, as pessoas não vão levá-la a sério, sabe? Não vão dizer, bom, sim, é uma teoria, mas não foi aceita pela ciência ortodoxa e tal. Então, vai saber o que tem aí, vai saber o que há nessas aplicações, você entende? Porque as pessoas confiam no que diz a ciência ortodoxa oficial e, como Jean-Pierre Garnier ainda não é reconhecido. Reconheceram a teoria dele e tudo mais, mas não em nível universal, e ela não é aplicada nem ensinada nas universidades nem nos institutos, pelo menos por enquanto. Então, claro, muita gente vai dizer, sim, é uma teoria, é uma hipótese, é uma teoria, mas não tenho por que acreditar que isso seja verdade, sabe? A questão é essa. O que eu tenho que dizer é que, claro, eu me movimento em círculos onde, como não se fala disso, eles acham que eu tenho pensamentos, por exemplo, hiper-mega-cristãos ortodoxos, não? Nos grupos de fé ou com o meu grupo de amigos. Eu acho que eles sabem que esses temas são difíceis e complexos e me veem um pouco como meio doidinho, mas eu sou muito grato por serem meus amigos, porque eles me aceitam do jeito que eu sou e não me julgam nesse sentido. Ou seja, fica com os temas de louco, mas depois vem com a gente, e eles sempre me chamam, e eu agradeço muito por isso. Quer dizer, para mim é muito curioso que tudo que envolve o âmbito espiritual hoje em dia, de modo geral na sociedade, não seja bem visto, não? Ou seja, fora de uma religião ou fora do âmbito ateu ou científico. E é tipo, cara, tomara que esses temas se normalizassem, porque acho que são questões fundamentais para viver bem e ter uma vida plena e saudável. Mas, bom, o que você dizia antes também faz sentido, não dá para fazer proselitismo. Cada um está no seu processo e tem seus momentos. Assim como, por exemplo, as religiões são proselitistas, tanto o Islã quanto o judaísmo e o cristianismo são proselitistas, porque querem fazer adeptos, querem conquistar seguidores, o judaísmo menos, mas muçulmanos e cristãos, com a evangelização, com a expansão, querem criar mais adeptos, mais fiéis, a teoria do desdobramento do tempo e do espaço não fomenta o proselitismo. Não fomenta o proselitismo. Por isso não tem muita gente, mas você já sabe que, com pouca coisa, dá para fermentar uma massa inteira. Sabe o que eu quero dizer? Um pouquinho de fermento pode fermentar toda uma massa, não é? O que o Dr. Garnier Mallet quer com sua informação é que cada vez haja mais pessoas, mesmo que sejam poucas, que pratiquem e apliquem a teoria do desdobramento, tentando fazer bem o adormecimento e gerando bons potenciais, para que cada vez existam melhores potenciais e as pessoas possam aproveitá-los. E porque há outro dado de que agora estou me lembrando, que, no final do ciclo, quando Jesus vier na sétima explosão solar, tem que haver na Terra 144 mil pessoas. 144 mil pessoas têm que conhecer essa teoria, pessoas que tenham feito sua união com o duplo, certo? Se existirem essas 144 mil pessoas que fizeram sua união com o duplo, Jesus vai poder levar consigo para o espaço do Criador todas as outras pessoas que tenham tentado viver a lei, tendo pensamentos de benevolência, e que não tenham conseguido, mas tem que haver 144 mil. Então, por isso, Garnier quer, em suas formações, ver se é possível chegarmos, na Terra, a essas 144 mil pessoas que, no final do ciclo, estejam ali, que tenham conseguido fazer sua união, porque isso vai arrastar, vai levar muitas outras para o espaço do Criador, certo? Já te digo, um pouquinho de fermento pode fermentar toda a massa, não? E depois tem a questão do ferrolho, fechadura, de que falamos outra vez.
Haverá também um tempo em que o ferrolho se abrirá. O ferrolho é como uma espécie de porta ou limiar que separa o espaço inicial do restante dos espaços. Pois, no final do ciclo, haverá um breve período de tempo em que o ferrolho, fechadura, estará aberto para que todo aquele que quiser possa passar. Já falamos disso outra vez, em outra ocasião. Ou seja, há possibilidade de salvação para todos, mas também com alguma limitação. E mudando de assunto, Miguel Ângelo tem me perguntado muito sobre isso e eu não tenho ideia, porque eu também gosto muito de escrever e sempre foi ficção científica. E me perguntaram sobre os criadores de ficção científica e fantasia, porque, claro, se supostamente toda a criatividade é uma informação sugerida, pode ser ou pelo futuro ou pelo duplo, não é? Então, Jean-Pierre tenha dito algo a respeito dos criadores de ficção científica e fantasia? Assim, diretamente não. Mas eu tenho uma ideia e uma resposta que dei a uma pessoa que me fez praticamente essa pergunta, e vou te responder a partir do ponto de vista da lógica da lei, certo? A pergunta dessa pessoa era: o que acontece, então, no caso dos escritores que criam histórias com situações, conflitos, problemas e resoluções? Eles estão criando futuros potenciais perigosos? E o que acontece em relação aos leitores? Quando leem um livro, assistem a um filme, estão lendo ou vendo futuros potenciais perigosos que podem ser atualizados? Esta era a pergunta que ia mais ou menos nessa linha, que também pode se estender aos criadores de ficção científica. E eu dei minha resposta, que também vou dizer aqui em público, embora o Dr. Garnier não tenha feito uma reflexão estrita sobre o assunto. Eu disse o seguinte: vou te dar minha opinião a respeito, a partir da perspectiva da teoria do desdobramento. Digo, sabemos que todos os pensamentos geram potenciais no futuro que depois qualquer pessoa pode atualizar em sua vida. Por exemplo, se eu jogo um videogame em que se mata pessoas e eu consinto esses pensamentos que chegam ao meu cérebro, consequentemente estou gerando potenciais de assassinato e morte no futuro que depois qualquer pessoa pode atualizar. Isso pode ser aplicado a todos os pensamentos que chegam ao nosso cérebro através da televisão, do rádio, da internet, dos livros, dos romances, etc. Se consentirmos e fizermos nossos esses pensamentos, então geramos, no futuro, potenciais das mesmas características. E agora me atenho ao caso dos escritores. No caso dos escritores, pode ser de ficção científica. Eles primeiro recebem pensamentos em seu cérebro e depois colocam por escrito a história que lhes foi sugerida. Mas é preciso lembrar que nenhum pensamento nos pertence, portanto não criamos os pensamentos, apenas atualizamos os pensamentos que nos são sugeridos pelos seres do futuro. É, portanto, necessário discernir com clareza se as informações que recebemos em nosso cérebro, antes de nos tornarmos conscientes delas, vêm dos amigos do nosso duplo ou têm origem nos seres do futuro que querem nos manipular de acordo com seus interesses e desejos. Eu sei que é muito difícil realizar essa tarefa, mas é preciso saber se a história que nos sugerem vem do futuro. Se vem do futuro, é dada pelos amigos do duplo ou pelos seres que querem nos manipular. E aqui eu concluo dizendo que, por isso, é muito importante fazer bem o adormecimento todas as noites, para que nosso duplo possa ir ao futuro e fornecer aos amigos do duplo as informações corretas e saudáveis, que depois eles nos transmitirão. Assim, quando durante o dia tivermos um pensamento benevolente em relação a uma pessoa, receberemos as intuições, as informações corretas, que serão saudáveis para nós e para todas as demais pessoas. Essa é um pouco a resposta. Claro que isso deve ser aplicado às pessoas que conhecem a lei. Porque se eu conheço a lei e recebo informações em minha mente, eu digo, bom, faço a pergunta, essa informação, quem me está dando? Se eu sou escritor, por exemplo, escritor de ficção científica. Bom, e essa informação, quem me está dando isso? O que eu deveria fazer é fazer bem os adormecimentos, entrar na lei durante o dia e ver quais informações recebo para que seja um romance de ficção científica de acordo com a vontade do duplo, entende? Ou um romance, um filme, ou seja, o que for, mas, em geral, como ninguém vive a lei nem nada, tudo que você recebe do futuro alheio, e por isso existem filmes de assassinatos, de massacres, de estupros, de adultério, de tudo, porque chega de tudo, se plasma tudo e nos chega de tudo. Então, ciências,
O áudio cortou. Mil anjos. Não sei se você me ouve, mas de repente o áudio cortou. Você me ouve agora? Agora sim. Certo. Então algo deve ter acontecido porque estava ligado, hein? Então, sim, justamente a penúltima frase que você disse. O que você dizia? Porque eu já não lembro do último, sim, que os criadores de ficção científica têm que diferenciar entre o pensamento que vem do duplo ou do futuro. Claro, porque se eu quero fazer, você está mencionando os casos de violência, de tudo isso que aparece, etc. Claro, porque considere que a maioria dos criadores de filmes, livros, peças de teatro, tudo isso, não vivem dentro da lei, certo? Então, as informações, imagina de onde estão vindo, você consegue imaginar, né? E o que nos chega deles são informações do futuro. Eles estão nos transmitindo informações do futuro através dos livros, da internet, da televisão, de tudo, certo? Dos romances de ficção científica deles, etc. Aliás, é preciso ter cuidado com a televisão. Às vezes assistimos à televisão à noite porque meu pai gosta, meu pai não está envolvido em todos esses assuntos como minha mãe e eu, então respeitamos um pouco o tempo de TV dele. E, como minha mãe e eu comentamos, todos os comerciais são de filmes violentos, já não existem filmes bons, filmes sobre superação, os típicos de esporte. Bom, há algum isolado de algum chefe ou algum atleta que se supera, mas a maioria do que colocam na TV é violência. E olha, nós não temos Netflix, mas recentemente temos Prime Video, Disney Plus e tudo isso, e todas as séries, principalmente as do Prime Video, a maioria são palavrões, violência, tudo de ruim, ou seja, infidelidades, não há nada positivo. Eu cada vez fico mais impressionado com o que estão fazendo no cinema agora. Bom, devo dizer que recomendo muito o filme do Bruce Springsteen, que eu vi no cinema na última quarta-feira, e gostei muito. Tem mensagem e é um dos poucos que ainda restam, cara. Ainda existem super poucos filmes com mensagem e bonitas, não? Com brancas. Mas enfim, sim, o que eu comentava é que isso é perigoso, ou seja, cuidado com a televisão e cuidado com os trailers e com as coisas que vemos, porque essas imagens ficam gravadas no cérebro. E não é apenas que elas queiram se gravar no cérebro, mas que, ao atualizá-las, você está lançando elas para o futuro, está retroalimentando, elas voltam a se gerar, outras pessoas podem retomá-las. É um ciclo, um loop que pode se repetir e repetir. Por que existe tanto disso? Porque estamos retroalimentando continuamente. A mesma coisa, nos mandam isso e nós recriamos. Nos mandam outra coisa e recriamos de novo. E assim vai, sabe? Aí está, e como os potenciais, acho que são os potenciais no futuro, uns seres que vivem uma experiência. Se eu estou recriando uma experiência de adultério na minha mente e estou lançando potenciais, existem no futuro seres que vão repetir, mas na experiência deles, o adultério, o assassinato, o roubo, o homicídio, o assalto, a violência ou os palavrões. Eles vivem isso na própria realidade deles. E por isso nós temos muita responsabilidade sobre o que é vivido no futuro, isso não foi dito, somos responsáveis pelo que esses seres vivem no futuro. Mesmo que nos enviem merdas, nós somos responsáveis por não enviar merdas. Certo? Se enviarmos benevolência, então eles terão que viver a benevolência. Se nos enviam matar alguém, dizemos, não, é preciso amar, e mandamos pensamentos de benevolência em relação a uma pessoa. Esses seres têm que viver essa situação de benevolência no mundo deles, porque nós iluminamos a realidade deles. Nós damos a eles a energia para existir. Eles existem porque nós lhes enviamos energia. Se nós não enviássemos energia, eles deixariam de existir. Então, se mudamos os pensamentos, não damos atenção aos pensamentos deles e enviamos pensamentos benevolentes, eles são obrigados a viver na benevolência, mesmo que não gostem. Mesmo que não agrade. Eles têm que viver ajudando os outros, construindo hospitais, construindo, ou seja, o que nós geramos, nós os obrigamos a viver. Os potenciais que criamos são experiências vividas por outros seres no futuro. Ou seja, eles têm que viver isso. Nós somos responsáveis pelo que eles vivem. Somos responsáveis.
Ho'oponopono e oração. E agora que você falou de repetição, também me perguntaram sobre as terapias de Ho'oponopono, que no final das contas são repetição de mantras. Não sei se Jean-Pierre falou algo sobre isso, e também quero te perguntar, junto com essa pergunta, sobre o tema da oração, se ele falou algo sobre o Ho'oponopono e oração? Ele não falou absolutamente nada. Eu também pratiquei brevemente, justamente para saber. Eu sou muito curioso, e eu gosto de saber um pouco de tudo. Essa técnica havaiana do perdão, da liberação, né? Com aquelas 4 palavras, não? Sinto muito, me perdoe, eu te amo e obrigado. E, bom, pode ser que esteja fora da teoria do desdobramento do espaço-tempo, pode ser que seja curativa e libertadora para reconciliar rancores, ódios ou entre pessoas, familiares, etc. Ou seja, quero dizer que não estou dizendo que seja ruim, não, eu não digo que seja ruim, simplesmente que, do ponto de vista da teoria do desdobramento do tempo e do espaço, o doutor não falou nada sobre isso. Não falou nada sobre isso. E também não é como a meditação, é outro tipo de criação de mantras, meditações, respiração, mas que não te leva ao objetivo. E também não estamos aqui para perder tempo, estamos para ganhá-lo, sabe? Então, qual é o objetivo? O objetivo vai ser apagar o quanto antes o potencial malevolente que criamos e sair daqui o mais rápido possível, certo? O que quero te dizer é que, claro, se fazemos todas essas coisas, talvez nos distraiamos e acabemos perdendo mais tempo, certo? E depois, sobre a oração, também não falou nada. Ele fala um pouco das experiências místicas, como já te disse. Você sabe que aí também entra o tema da oração sobrenatural, da oração mística, da oração infusa, das aparições da Virgem, das aparições de santos, tudo isso. Ele falou muito pouco sobre isso, mas volta a repetir a mesma coisa. Enquanto você está consciente, quem é que está te dando todas essas experiências e todas essas informações, e para que está te dando isso, certo? Geralmente é o futuro para confundir, certo? Para confundir e fazer as pessoas acreditarem em uma série de coisas, para que sigam esse caminho e se desviem de outros, compreende? E se desviem de outros, certo? O que você ia me dizer? Vícios. Sim. Não, eu ia te perguntar porque antes estávamos falando das doenças, sobre os vícios, se Jean-Pierre falou algo sobre isso. Sim, falou, e além disso eu tenho aqui anotado. Ele disse 2 coisas importantes. Vamos ver se me lembro de todas, porque são coisas muito interessantes, porque todo mundo tem vícios, quase todo mundo tem vícios. Eu tinha vício em cigarro e já não tenho mais. E Jean-Pierre Garnier, aqui diz, eu tenho anotado, durante anos ele fumou 1,5 maço de cigarro por dia. 1,5 maço de cigarro por dia. Você sabe o que é isso? É algo realmente impressionante. Claro, também estamos falando de um vício que se sabe que é um vício e que é mal visto, mas também existem vícios que não são. Por exemplo, na comida. Ou seja, pode até ser comida saudável, mas pode ser vício em comida saudável, quando você come demais, 5 vezes por dia. Ou vício em esporte, quando você passa o dia inteiro, todos os dias, fazendo exercício. Ou um vício, inclusive sentimental, certo? Todos os dias pensando na mesma pessoa ou no mesmo acontecimento. Ou seja, todos nós temos algum tipo de vício, seja físico, emocional ou espiritual, eu acho. Sim, certo? O Dr. Garnier não fez distinção, falou de todo tipo de vício, qualquer tipo de vício. Vou ler um pouco do que ele diz porque é breve, mas acho que é bem esclarecedor. Eu até poderia dizer de memória, mas para não deixar nada escapar, prefiro ler. Sabe o que eu quero dizer? Sem problema. Sim, vou ler porque tenho aqui. Ele diz isso em 2 partes. Vou falar primeiro o que ele disse em uma SOS e depois o que ele ampliou em outra SOS, e vou tentar explicar. Na primeira SOS, o doutor diz que, fazendo um bom adormecimento, o nosso duplo pode nos tirar, inclusive em uma única noite, qualquer tipo de vício que tenhamos, tabaco, drogas, álcool, sexo, pornografia, jogos,
Qualquer tipo de vício, inclusive vício em comida boa ou qualquer outro que você possa imaginar, certo? Ele diz, na manhã seguinte, percebemos que o vício desapareceu pelo fato de que já não temos mais vontade de continuar com ele. Não temos mais vontade de fumar, ou de beber, ou de jogar, ou seja, qual for o tipo de vício, ou de comer muita comida muitas vezes, seja o que for. E depois ele diz, o próprio doutor nos confessou que durante muitos anos fumou 1,5 maço de cigarros por dia, como eu disse anteriormente. Quando ele descobriu a teoria, numa noite colocou em prática o adormecimento e, no dia seguinte, parou de fumar. Simplesmente já não tinha vontade. O duplo havia tirado esse vício do tabaco. Mas ele também diz que, se mais adiante quisermos fumar, podemos fazê-lo, mas percebemos que o duplo já tinha retirado esse vício. Ou seja, por que você fuma um cigarro? Você não é viciado, certo? Por que você bebe uma taça de vinho? Você não é viciado. Por que você coloca uma moeda numa máquina de jogo? Você não é viciado. Isso não é um vício. Quem está com o duplo, diz Garnier, não tem vícios. Você pode, como eu disse, fazer algo de vez em quando e depois, e na segunda SOS ele esclareceu mais. Isso ficou mais claro e vai dar para entender melhor. Agora, isso requer uma prática em 2 fases, que vou explicar agora. Certo? Ele disse o seguinte sobre os vícios, sejam quais forem: tabaco, álcool, drogas, pornografia, sexo, jogo, etc., qualquer um deles. O Dr. Garnier disse que o duplo pode tirá-los em uma noite. Como? E agora vem a explicação. Ele disse o seguinte, à noite, durante o adormecimento, você diz ao duplo, tira isso de mim. Se você tiver feito bem o adormecimento, durante uma das 3 noites seguintes desse zodíaco, porque um zodíaco tem 3 dias, você acorda e já não sente nenhuma vontade de continuar com essa edição. Mas ele disse, atenção, atenção ao 3º dia, pois há uma mudança de zodíaco. Por isso, pode vir novamente do futuro malevolente a tentação dessa adição, outra vez no 2º zodíaco. Então você volta a dizer ao duplo durante o adormecimento, tira isso de mim. E se você tiver feito bem o adormecimento em uma dessas 3 noites desse zodíaco, nunca mais terá tentações em relação à adição e ela terá sido superada. É isso que dizem os dois. Aqui ele especifica um pouco mais. No adormecimento, ele diz que, antes de dormir, você deve ter um pensamento de benevolência em relação a uma pessoa e, antes de adormecer, dizer, tira de mim essa adição, porque eu não consigo com ela. Certo, se você fizer bem o adormecimento, possivelmente em um desses 3 dias seguintes você não vai mais ter vontade de fazer essa edição. Mas é preciso ter atenção, porque quando ocorre a mudança de zodíaco, no 3º dia entra o 2º zodíaco. Então o futuro não desiste e vai tentar te atingir por trás novamente. Mas se você disser a mesma coisa ao duplo, tira isso de mim, fizer um bom adormecimento e fizer isso nos 3 dias seguintes, pronto, essa adição estará vencida. Agora, como eu disse antes, você é livre depois para voltar a ela, se quiser. Mas tenha em conta que o duplo havia tirado isso de você, certo? Quero dizer, isso não impede que depois você diga, tirou, mas eu quero voltar a ela. Você é livre. Entende o que eu quero dizer? Mas o duplo tirou isso de você. Bom, sigo tendo vários temas para abordar. Sim, segue, não tem problema. Eu tenho coisas importantes aqui. Sobre o que acontece quando você acorda várias vezes durante a noite. Acordar várias vezes durante a noite. Porque é verdade que essa dúvida surgiu. Porque, claro, se o duplo tem, não sei quantos minutos eram, mas eram 120 ou 160 minutos durante o sono REM, durante a fase REM, para explorar o futuro. Se você acorda várias vezes e entra várias vezes na fase REM, ele pode trocar corpos com vários desconhecidos do futuro, não apenas com um durante a noite, mas com vários amigos do seu grupo. Então, não sei se Jean-Pierre falou disso. O que acontece quando você acorda várias vezes durante a noite, não? Ou uma vez para ir ao banheiro e tal. Bom, aqui há 3 casos que vamos tentar especificar um por um. O caso normal,
aquele em que não há nada estranho, certo? Imagine que acontece comigo, acontece com muita gente. Não sei, por volta das 2h30 ou 3h da madrugada minha bexiga enche e eu tenho que ir ao banheiro. Certo, aí não acontece nada. Simplesmente porque você tem uma necessidade fisiológica. Não é que alguém te acorde, é que o próprio corpo encheu a bexiga de urina e é preciso esvaziá-la. Você se levanta, vai ao banheiro, você desocupa, volta para a cama e volta a ter um pensamento de benevolência, um adormecimento, adormece de novo e pronto. Esse seria o primeiro caso, um caso normal que acontece com muita gente. Quero dizer, você se levanta para fazer xixi, como poderia se levantar para qualquer outra coisa, mas se levanta porque tem uma necessidade fisiológica, certo? Ou o que for. Ou dá um ataque de tosse, ou você precisa beber água, não sei. Imagine qualquer circunstância, não acontece nada. Você bebe água, limpa o nariz, tosse, seja o que for, dorme com um bom adormecimento e pronto. E o adormecimento continua, você tem outro sonho paradoxal e pronto. Aí não aconteceria nada. Segundo caso. Esse é mais forte, não sei se já falamos disso alguma vez. É o caso em que você faz bem o adormecimento, seu duplo vai ao futuro e você já sabe que ele vai resolver potenciais, certo? Vai resolver potenciais, vai ajustar potenciais. Então ele vê um duplo que tem um desses potenciais perigosos que você criou e diz para ele mudar, modificar, porque esse potencial não é conveniente. Se o duplo muda, não acontece nada. Mas, e se ele não quiser mudar? Aí vem o problema. Porque os duplos do futuro muitas vezes não obedecem ao que o duplo do passado diz, sabe? Então se produz uma luta tremenda entre o duplo do passado, o nosso duplo, e o duplo do futuro. Ou seja, o Garnier chama isso de uma explosão como a de uma supernova. Começa uma série de lutas entre os dois duplos e se gera uma energia de uma potência tão grande que há uma explosão no futuro. O duplo do futuro é lançado com seu potencial malevolente para o espaço mais distante da noite dos tempos e fica ali como que bloqueado com esse potencial. E o nosso duplo, pela violência da explosão, é lançado novamente com violência de volta ao seu tempo. Mas, claro, para isso ele teve que passar pelo nosso corpo físico, e nós acordamos sobressaltados. Ele diz, quando acordamos às vezes sobressaltados é porque se produziu esse choque entre os dois duplos e essa violência entre os dois duplos. Às vezes acordamos, mas não é que você acorda assim, não é de repente, de golpe. O que aconteceu? Pois possivelmente foi um encontrão entre os dois duplos. Ao passar de forma brusca, o corpo energético dele passa pelo seu corpo físico, e o seu também volta de repente do corpo energético para o corpo físico, o nosso, o de vocês, então se produz esse despertar muito brusco, certo? Essa seria a segunda coisa. Terceira, que isso também é importante, e eu tenho anotado aqui porque quero que as pessoas saibam. Diz Garnier, acordar no meio da noite com uma dor forte. Essa seria a terceira. A terceira. Vou ler para não perder nada do que Garnier disse nas SOS. Diz, às vezes pode acontecer de acordarmos à noite porque sentimos uma dor forte no corpo, não é? Ele diz, a razão para essa circunstância pode dever-se à ação do futuro malevolente sobre nós. E agora ele explica. Como percebe que estamos adormecendo bem, esse futuro malevolente, por isso, o corpo energético de um amigo do nosso duplo veio para o nosso corpo físico, esse futuro malevolente faz com que nos movamos na cama. Você sabe que no sonho paradoxal estamos em atonia postural. Pois não, ele faz com que nos movamos na cama para nos tirar do sono paradoxal, que exige atonia postural. E diz, esse movimento do nosso corpo físico durante o sono paradoxal faz com que nosso corpo energético volte repentinamente ao nosso corpo físico e expulse, dessa forma, o corpo energético do amigo do duplo, que estava à vontade ali, transmitindo as informações que nosso duplo havia dado para nós. E termina. Essa saída precipitada do corpo energético dele, devido à entrada também precipitada do nosso corpo energético no corpo físico, é o que faz com que acordemos com uma dor forte, que a princípio nos surpreende, pois não conhecemos a causa, mas que se deve a essa ação do futuro malevolente, que, claro,
não está nada contente por haver um amigo do duplo no nosso corpo físico transmitindo as informações do duplo, entendeu? Esses seriam os 3 casos que conheço. Muito obrigado por esclarecer. Também quero dizer que há muitas perguntas que vocês deixam nos comentários, que me entendeu? É muito aplicável. O que se sabe é que na gravidez de gêmeos, você sabe que há 2 fetos. Um deles ajusta seus potenciais em 3 dias ou 40 dias, aborta e vai embora. E o outro nasce e ajusta os potenciais dos 108 amigos do duplo. Aqui, neste caso, seria sempre a partir do ponto de vista da teoria do desdobramento do tempo e do espaço, seria o primeiro caso. Ou seja, o feto, nesse tempo, já resolveu os potenciais que tinha que resolver e retorna ao duplo, certo? Então, por isso aborta e vai embora, cumpriu sua missão. Não tem por que encarnar. Não tem por que encarnar porque já cumpriu o que tinha que cumprir. Origem dos 108 amigos. Só me restam 2 perguntinhas, Miguel Ângel. Uma delas é sobre os 108 amigos, porque as pessoas me disseram que isso não ficou muito claro para elas. Sim. É normal, porque é um assunto que Jean-Pierre, leve em conta que a SOS fornece muita informação e, ao fornecer tanta informação, não se aprofunda em tudo, sabe? Para se aprofundar em tudo, teria que selecionar os temas e se dedicar a aprofundá-los ao máximo, não? Mas, enfim, vou dizer o que foi dito, certo? O ciclo do desdobramento dura 25.920 anos. Isso nós sabemos. É o ciclo de precessão do nosso sistema solar, o ciclo de precessão dos equinócios. Mas ele tem a característica de que somente nos últimos 1080 anos é que os potenciais podem ser ajustados. São os que encarnam no final que podem ajustar os potenciais. Mas, e o que acontece com os outros? Com todas as pessoas que encarnaram desde o início, nesses 24.480 anos? O que aconteceu? Pois bem, temos que agradecer a todos esses corpos energéticos que encarnaram na Terra, porque eles possibilitaram que a encarnação se prolongasse até agora, até o final, que é quando todos os potenciais podem ser ajustados. Se a encarnação não tivesse se prolongado, não teríamos chegado ao final do ciclo e teria sido um fracasso total, porque ninguém poderia encarnar agora e os potenciais não poderiam ser ajustados. Então, todas essas pessoas que encarnaram antes voltaram sem ajustar seus potenciais, porque não podiam ajustá-los. E agora, quando a maioria de nós está encarnando, antes de chegar aos 7 bilhões no planeta Terra, eles nos pedem, por favor, que além dos nossos, também tentemos ajustar os deles. Por isso carregamos algo que se chama um encargo, não? O encargo. O doutor dá o exemplo dos 108 espermatozoides que, para fecundar o óvulo, sempre acompanham o 109º, que é o que vai entrar. Então, sempre há 108 acompanhando aquele que entra, os 108 rodeiam o óvulo. Este se abre, o 109 entra e fecunda. Aqui é a mesma coisa. Para que nós possamos realizar bem a encarnação e também cumprir o encargo, precisamos da ajuda dos 108 amigos do duplo. Ou seja, nós encarnamos levando o encargo de ajustar os potenciais desses amigos do duplo, mas também contamos com a ajuda deles para poder levar isso adiante a encarnação. Embora Garnier não tenha dito como eles fazem, como ajudam o nosso duplo. Também não sabemos quais são esses potenciais, porque são os potenciais de 108 amigos. Mas quantos potenciais tem cada amigo? 1, 2, 3, cada um, 1000 cada um? Quantos tem cada um? Se tiverem apenas um, seriam 108 potenciais adicionais que temos que resolver, mas se tiverem 1000 cada um, seriam 108.000 potenciais que teriam que ser resolvidos. Então, geralmente, quando nós encarnamos, nos primeiros 40 dias resolvemos nossos potenciais, mas ainda ficam para resolver os potenciais dos 108 amigos do duplo, e para isso temos que encarnar. E, ao encarnar, geramos novos potenciais malévolos todos os dias, sabe? Que também temos que encarnar, que também temos que resolver. Então, o nosso duplo tem trabalho dobrado, resolver os potenciais que estamos gerando todos os dias, que são malevolentes, e também resolver os potenciais dos 108 amigos do duplo que lhe fizeram esse encargo, sabendo o duplo quais são, porque o duplo sabe quais são,
E também contando com a ajuda dos 108 amigos do duplo, embora não saibamos como eles ajudam. E também não é assim, sabe? E qual é a origem desses 108 amigos? Pois são seres como nós, que saímos do espaço inicial porque cometemos o erro de gerar potenciais malevolentes. Fomos para o corpo físico do nosso duplo. Ali estamos todos na encarnação e ali decidimos quem encarnava em primeiro lugar e quem encarnava em segundo lugar. São criaturas imortais como nós, do espaço inicial, que saíram do espaço inicial por terem criado potenciais malevolentes. São nossos companheiros, somos todos iguais, são companheiros, corpos energéticos que deixaram seu corpo físico imortal no espaço do Criador e que estão esperando para voltar novamente ao seu corpo físico imortal. Ou seja, são como nós, que encarnaram antes. Nós poderíamos ter encarnado antes e eles depois, mas parece que ali, naquela espécie de conluio ou reunião que houve com o duplo, com os duplos, decidiu-se quem encarnava antes e quem encarnava depois, sabe? São como nós, são corpos energéticos que encarnaram neste planeta Terra. E a última pergunta, Miguel Ângel, é que me perguntaram se você poderia contar alguma experiência que você teve com o seu duplo, como você o percebeu, como foi, se você pudesse contar, nós agradeceríamos muito. Experiência de Miguel Ângel com o seu duplo. O que eu mais gostaria? Contar experiências disso significaria que eu teria memória de ter estado no corpo físico do meu duplo no passado, quando acontece o sono, acontece o nascimento e se dá o sonho paradoxal, e que eu me lembrasse de alguma coisa. Mas, geralmente, diz Garnier que quando nosso corpo energético faz corretamente o adormecimento e vai para o corpo físico do duplo, normalmente a pessoa não se lembra de nada. Simplesmente, se lembra de algo quando esteve em um corpo muito pesado, que não consegue se mover, em um tempo desacelerado, onde há muita luz e existe paz, tranquilidade e pouco mais. Isso acontece no adormecimento. E, se for uma experiência de quase morte, pode ser que, além de tudo isso, além da paz, da tranquilidade, da luminosidade, do bem-estar, do equilíbrio, a pessoa também tenha se encontrado com um ser luminoso, que é o seu duplo. Mas é importante levar em conta uma coisa: o duplo não é um terceiro. O duplo sou eu desdobrado, sou eu mesmo desdobrado em outro tempo. Ou seja, sou eu me encontro comigo mesmo desdobrado. É o meu desdobramento, certo? Acho que a pergunta também se referia mais a algum exemplo de ter falado sobre resolver um problema e ter recebido uma informação, ou sobre como a pessoa se levanta no dia seguinte. Acho que era mais por aí. Ou seja, não tanto uma experiência direta com o duplo, mas sim as aplicações, para ver se eu experimentei algo. Bom, eu já disse alguma vez, experimentei mais confiança, mais tranquilidade, mais equilíbrio, mas nada especial que se possa dizer uau, que coisa extraordinária ou algo assim. Não, não, não. E, além disso, posso dizer que também sou muito atacado pelo futuro. O próprio Garnier diz que quanto mais você vive na benevolência, tenta viver a benevolência, mais o futuro vai te pressionar. Ou seja, não pense que, por ter resolvido um problema. Eu resolvi problemas ao longo da minha relação com o meu duplo, mas vem mais. Ele diz que o futuro percebe que você pode resolver problemas e te manda mais problemas, e mais problemas, e mais problemas. Então, não tenho uma experiência que eu possa dizer que seja grande, daquelas que fazem as pessoas dizerem, nossa, ele realmente teve algo extraordinário. Não. Minhas experiências são das mais simples, das mais comuns: acordar um dia muito tranquilo, estar em equilíbrio, estar em paz, estar alegre, acreditar mais, ter mais certeza, ter menos medo, menos vontade, menos dúvida, coisas simples da vida cotidiana. Sobretudo a certeza, a confiança de que isso é real e não uma espécie de sonho, hipótese ou qualquer coisa assim. Estar mais na certeza digna de fé de tudo isso. Não sei, eu gostaria de dizer coisas mais importantes, mas a verdade é que não posso. Não posso dizer isso. E o fato de estar aqui durante tantos anos já é importante para mim. Quer dizer, não me abandonou, não, eu não deixei. Você sabe o que quero dizer? Não me deixou. Não queria dizer que a minha experiência tenha sido mais de receber informações, como você dizia, intuitivas,
sabe? No final, você acaba ganhando em confiança, paciência, autoestima, vai ganhando um pouco de plenitude, e a informação vai chegando através de pessoas, acontecimentos, ou seja, pode ser até, sei lá, textos, músicas, que fazem você pensar, ok, isso é informação que meu duplo está me dando ou uma sugestão que vem, bem, do meu duplo especificamente, não de um desconhecido, o aliado futuro, amigo do duplo, sabe? Mas, enfim, isso também é algo que se aprende a diferenciar, é um trabalho, e simplesmente no dia a dia isso te preenche de paz. Eu encorajaria as pessoas a se perguntarem isso. Então, muito obrigado de novo, Miguel Ângel, porque, olha, eu nunca me canso de te agradecer, porque sei que você está fazendo um esforço enorme para estar aqui, então eu te agradeço de coração, Miguel Ângel. De nada. E tenho mais duas coisas que queria dizer antes de encerrar a entrevista, porque são perguntas que eu fiz ao Dr. Garnier, que talvez interessem aos ouvintes, porque eu tive muita dificuldade em formular essas perguntas. Talvez eu não diga todas hoje, mas duas delas, que considero importantes, podem interessar as pessoas, sabe? Uma delas, por que o duplo fica conosco apenas até os 7 anos? Vamos ver onde estão minhas anotações. Não vou falar todas, mas uma delas era bem curta, eu acho. Sempre me perguntei, sabe? Diz o Dr. Garnier que o duplo está sempre conosco até os 7 anos. Eu sempre me perguntava, e por que até os 7 anos e não até 8, 10, 20 ou até 90? E eu não tinha oportunidade de perguntar até que uma vez consegui e perguntei ao doutor, por que o duplo de uma criança fica apenas até os 7 anos com ela? De onde vem essa ideia de ser 7 anos e não 5, 9 ou 20? Evidentemente, o doutor foi bem sucinto, mas dá para entender. A resposta do Dr. Garnier foi que isso se deve astrologicamente à rotação do planeta Saturno ao redor do Sol, em conjunção com a Terra. Ele diz que nas primeiras 7 rotações de Saturno ao redor do Sol, em conjunção com a Terra, existe uma espécie de conexão entre a criança e seu duplo. Ou, me tira desta vida? Ou seja, eu morro ou continuo vivendo? Eu morro ou continuo vivendo? Essa foi a pergunta que eu fiz. E agora vem a resposta que todo mundo quer saber, se morre ou se continua vivendo. Pois é importante. A resposta do doutor é a seguinte. É um pouco mais longa do que a anterior, mas eu acho que vale a pena. No momento em que você cumpriu sua missão na Terra e resolveu todos os potenciais que veio resolver, o duplo te tira desta vida, não te deixa nela nem um segundo a mais, já que sabe que é um lugar muito perigoso para você. Ou seja, então você morre e volta com o seu duplo. É o que se chama de morte doce ou tranquila. O duplo não quer que você tenha uma morte dolorosa ou que sofra. Uma noite você dorme e não acorda mais. Você vai com o seu duplo. E agora ele faz uma espécie de observação, mas isso é muito difícil de conseguir se você tem a vontade de querer realizar. Ou seja, quero ver se consigo realizar isso em 40 dias. Existe uma vontade. Ele diz que isso é muito difícil se você tem vontade de querer realizar. Resolver todos os potenciais em 40 dias ou em 7 períodos de 40 dias é muito difícil, para não dizer impossível, se você tem vontade. É preciso ser como um bebê totalmente abandonado em seu duplo e sem vontade para que isso se realize. E isso não é nada fácil, pois todos nós vivemos muito parasitados. Mas, se você cumpriu, repito, sua missão na Terra e arrumou todos os seus potenciais, o duplo te tira desta vida imediatamente. Não te deixa nem um segundo a mais do que o necessário nela, pois sabe que é um lugar difícil e perigoso para você. E agora fala-se de algo que já discutimos, mas vou ler mesmo assim, embora já tenha sido dito. Algumas pessoas demoram poucos anos para arrumar todos os potenciais, outros muitos anos, e algumas nunca conseguem na vida e morrem sem ter conseguido. Por isso, o duplo daqueles que morrem nessa situação quer ressuscitá-los nos 3 dias seguintes, fazendo voltar seus corpos energéticos para seus corpos físicos, para que possam continuar com sua missão ainda inacabada de arrumar seus potenciais. Mas ele se depara com muitos corpos físicos que já estão enterrados, e a pessoa desperta dentro do caixão. Ou, em outros casos, a pessoa já foi incinerada.
Hoje em dia não se guarda os 3 dias de velório antes do enterro, como se fazia antigamente, porque os antigos sabiam disso tudo. Eles deixavam o falecido por 3 dias sobre a pira de lenha antes de acendê-la. Por isso, atualmente existem muitos corpos energéticos desubicados, que se comportam como fantasmas. É nesse ponto que já falamos sobre corpos desubicados e fantasmas. Esta pergunta é importante para saber o que nos espera quando completarmos o duplo da nossa missão. Pois ele nos tira daqui imediatamente e vamos para o duplo, esperando lá no final do ciclo para voltar ao espaço do Criador. Eu tenho mais perguntas, mas deixaremos para outro momento. Acho melhor deixarmos para outra ocasião, pois esta foi bastante intensa e densa, e o tempo já está bom. Também é importante dosificar a informação, porque isso precisa ser bem digerido. De fato, eu também preciso digerir bem essa nova informação. Muito obrigado, Miguel Ângel. De nada, de nada. Eu fico muito feliz de estar no seu canal e de poder expor um pouco do que o Dr. Garnier diz dentro da lógica da teoria do desenvolvimento do tempo e do espaço. Se isso puder ajudar algumas pessoas que não podem assistir às suas formações, será ótimo, porque sei que às vezes é complicado participar das formações, além das questões de distância geográfica, do dinheiro, dos gastos, do tempo, tudo isso. Então, tudo que puder ajudar as pessoas interessadas é bem-vindo. E tudo que elas puderem aproveitar, que aproveitem. Eu fico sempre feliz em ajudar. Pois muito obrigado. Parte inferior do formulário.